Olá! O menino já passou, aprontando algumas em diversas regiões do Brasil. Agora, será que a menina também vai surpreender? Claro que a gente está falando do El Niño e Laninha. No Brasil, o fenômeno provocou temporais nos estados do sul, mas também trouxe as chuvas esperadas pela lavoura no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além de ajudar a tirar o sistema Cantareira do volume morto. Agora, para os próximos meses, a dúvida é como vai se comportar Laninha, que tanto pode provocar chuvas torrenciais em algumas regiões, quanto agravar a seca em outras. Essa edição do Matéria de Capa dedicada ao clima na Terra e aos oceanos está começando. Fique com a gente. Em 2015 foi o ano mais quente desde que as medições começaram a ser feitas em 1880, há mais de um século. E com as temperaturas registradas até agora, tudo indica que 2016 vai marcar um novo recorde. Esse é só mais um sinal de alerta sobre os perigos do aquecimento global. Por esses recordes de temperatura, não podemos pôr a culpa no El Niño. O culpado é o homem mesmo, que continua tratando o planeta como se existisse um plano B para os mais de 7 bilhões de habitantes da Terra. De qualquer maneira, fenômenos climáticos como o El Niño também afetam a vida em muitos países, incluindo o Brasil. Por aqui, entre 2015 e 2016, o El Niño trouxe muita chuva para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Já os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins e Mato Grosso, além de todo o Nordeste, sofreram com a falta de chuvas. Depois do El Niño vem Laninha. Enquanto o primeiro é caracterizado pelo aumento da temperatura nas águas do Pacífico, o que provoca mais evaporação e chuvas em algumas regiões, o segundo fenômeno traz o esfriamento nas águas do oceano, com resultados diferentes dependendo da região. Para o Nordeste do Brasil, castigado pela seca trazida pelo El Niño, pode ocorrer o contrário, com chuvas mais frequentes, inclusive na região da bacia do Rio São Francisco, que vem enfrentando uma estiagem prolongada. Na região sul do país, a passagem de um maior número de frentes frias vindas da Antártica pode ser facilitada. Outra região onde devem ocorrer mais chuvas é a Amazônia. Nos Estados Unidos, o fenômeno pode ser uma boa notícia para os estados da região central, mas uma ameaça para a Califórnia, que vem enfrentando 5 anos consecutivos de uma grave seca. Para os meteorologistas da NOAA, Administração Nacional para a Atmosfera e os Oceanos dos Estados Unidos, a chance de que nesse ano ocorra uma passagem significativa de Laninha é de cerca de 70%. Realmente, nos últimos 3 ou 4 meses, encerrou-se a fase, digamos assim, de aquecimento das águas no Pacífico tropical, que é característico do El Niño, para um resfriamento dessas águas, que é característico do Laninha. Ambos os fenômenos têm implicações muito importantes sobre a distribuição de chuvas no Brasil e principalmente sobre nebulosidade e temperatura. Então, os modelos climáticos indicam que nós podemos ter um verão muito quente e muito menos chuvoso, por exemplo, na região sudeste do Brasil. Eventos climáticos extremos sempre ocorreram no nosso planeta, até antes da nossa chegada, alguns milhares de anos, e vão continuar existindo. A questão é que esses fenômenos naturais, como chuvas, inundações, furacões, estão sendo intensificados pelo aquecimento global devido à maior demanda de energia que existe no sistema climático hoje, que é muito maior do que era há 200 anos atrás. Então, esses fenômenos climáticos extremos estão se intensificando em todo o planeta, não é só no Brasil. Aqui no Brasil, claramente, nós estamos observando um aumento da intensificação desses fenômenos climáticos extremos, com cheias e vazantes cada vez mais intensas na Amazônia, com chuvas torrenciais muito fortes na região sudeste do Brasil, que estão aumentando em frequência e aumentando em intensidade. Então, isso é uma coisa que a sociedade brasileira tem claramente que se preparar, porque a tendência, na verdade, é só a intensificação ainda maior desses fenômenos climáticos extremos. Sabe quanto tempo leva o sinal de um satélite situado a uma distância de mais de 1,5 milhão de quilômetros para chegar à Terra, trazendo informações sobre o clima? 5 segundos. A NOAA opera 3 tipos de satélites: os que percorrem a órbita polar,
os geoestacionários e os Deep Space, ou espaço profundo. Os primeiros dão 14 voltas por dia na Terra, a uma altura de 540 milhas, cerca de 900 quilômetros. Os geoestacionários monitoram de um ponto fixo, acompanhando a trajetória do planeta a uma distância superior a 22 mil milhas, ou 35 mil quilômetros. E os Deep Space Satellites observam a Terra de muito longe, 1 milhão de milhas, ou 1 milhão e 600 mil quilômetros. Um sinal desse satélite chega à Terra em apenas 5 segundos. Com esses olhos atentos sobre o planeta, qualquer mudança significativa no clima, como tempestades ou furacões, pode ser prevista com 3 a 7 dias de antecedência. Sem nenhum exagero, pode-se afirmar que a saúde do homem e o destino do planeta dependem da saúde dos oceanos. Veja aí por quê. O equilíbrio do planeta e, portanto, de todos os seres que vivem nele está estreitamente relacionado com os oceanos. Eles influenciam na temperatura, nas chuvas, nas marés, que têm grande importância para a navegação e principalmente na alimentação de bilhões de pessoas no mundo. Com o objetivo de aprofundar os estudos sobre a saúde dos mares, a NASA lançou um projeto denominado PACE, sigla em inglês para Plankton Aerosol Cloud Ocean Ecosystem. Para resumir de forma bem simples, trata-se da coleta de dados via satélite para pesquisar o estado dos plânctons, aquela mistura de micro-organismos, animais e vegetais que constituem parte fundamental da cadeia alimentar marinha. As lentes dos satélites, que captam imagens em ultravioleta e infravermelho, permitem uma análise rigorosa da saúde desses ecossistemas, responsável pela saúde dos oceanos. Extremamente sensíveis ao contato com o homem, os plânctons sofrem o efeito da poluição química, não apenas aquela lançada diretamente nas águas, mas também aquelas levadas pelas águas das chuvas ou dos rios. Qualquer alteração na cor, na formação e na extensão desses plânctons, explicam os cientistas, pode significar que eles estão adoecendo e, portanto, afetando a vida marinha. Não se pode esquecer que foi nos oceanos, há cerca de 3 bilhões e 500 milhões de anos, que a vida começou, pelo menos de acordo com a teoria mais aceita entre os cientistas. Embora seja um único oceano que cobre mais de 70% da superfície do planeta, ele é dividido por razões geográficas, históricas e culturais. Apesar de toda a sua importância para os seres humanos, apenas 5% da parte submarina dos oceanos é conhecida pelo homem, ou seja, 95% nunca foi vista pelos olhos humanos. De Lagos, na Nigéria, a Bangkok, na Tailândia. De Alexandria, no Egito, a Ho Chi Minh, no Vietnã. De Miami, nos Estados Unidos, a Xangai, na China. Mais de 20 cidades no mundo fazem parte de uma lista das mais ameaçadas pelo aumento do nível do mar. Esse mapa, elaborado por técnicos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, OCDE, mostra as cidades que enfrentam o maior risco de serem parcial ou completamente cobertas pelas águas do mar, em consequência do aquecimento global. O maior número delas se situa na Ásia, como Mumbai, na Índia, e várias outras situadas no Sudeste Asiático. Mas ao norte, Xangai, uma das maiores cidades do mundo, com mais de 20 milhões de habitantes, também está sob risco. Além de Tóquio, no Japão, a maior das metrópoles, com 23 milhões de habitantes. Sem esquecer de ilhas como as Maldivas, Tuvalu e Kiribati, ameaçadas de desaparecer completamente sob as águas. No último século, a temperatura média do planeta já subiu mais de 1 grau. Se o fenômeno se repetir nas próximas décadas, significará o fim para ilhas e cidades costeiras onde vivem milhões de habitantes. O cenário do IPCC, de mudanças climáticas futuras, do que nós chamamos de business as usual, ou seja, vamos imaginar que continuamos lidando com o planeta como nós fazemos hoje, né? Ele projeta um aumento médio de temperatura da ordem de 8 graus. Tá? Esses 8 graus significa que em áreas continentais, né, que sempre aquecem mais do que as áreas oceânicas, podem sofrer um aumento médio
de 10 graus. Então, quando você vê, por exemplo, temperaturas no Rio, em picos de temperatura no Rio de Janeiro de 40 a 41 graus, por exemplo, como nós observamos durante o verão, nós podemos imaginar esse valor 10 graus mais quente. Quando nós tivemos 51 graus, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Salvador ou em Manaus, nós podemos imaginar o caos que isso pode trazer do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de infraestrutura, energética e etc. e tal. Então, o cenário é realmente o pior possível. Então isso é só um reforço para que a gente atue o mais rápido possível na redução das emissões de gases de efeito estufa, transformando a sociedade consumista que nós temos hoje em uma sociedade mais sustentável, que respeite mais a harmonia com o meio ambiente do qual nós mesmos dependemos o tempo inteiro. As mudanças climáticas também estão sendo associadas a eventos extremos com grande poder de devastação. Eu estou falando dos furacões. Pela primeira vez em 165 anos, 2 furacões de forte intensidade foram registrados no Atlântico, perto do final da temporada desse tipo de fenômeno. Os meteorologistas lembram que os furacões mais fortes tendem a ocorrer no início da temporada, no hemisfério norte, que vai de agosto a novembro. Mas 2 deles ocorreram em outubro. Com ventos de mais de 200 km por hora, o Meteo varreu diversas ilhas do Caribe e provocou enorme devastação no Haiti, deixando centenas de mortos e milhares de desabrigados. Mais ao norte, o furacão Nicole, com ventos de 180 km por hora, atingiu com maior impacto o arquipélago das Bermudas. Nas 2 ocasiões, os meteorologistas observaram que as águas do Atlântico estavam em média 2 graus Celsius acima do normal. Em instantes, a ameaça do aquecimento global também põe em risco a qualidade dos vinhos franceses. E mais, o ONU alerta que as mudanças climáticas vão afetar a produção de alimentos e podem expor milhões de pessoas à fome. A gente volta já. Susto e preocupação na França. O aquecimento global põe em risco a região que produz alguns dos melhores vinhos do mundo. Bordeaux, no sudoeste da França, é considerado o paraíso das vinícolas. É de lá que saem os tintos de qualidade suficiente para satisfazer o paladar dos mais exigentes conhecedores. Agora, esse padrão, alcançado após séculos de trabalho no aperfeiçoamento das uvas, está ameaçado pelas mudanças climáticas. Especialistas dizem que o teor alcoólico dos vinhos de Bordeaux já aumentou em consequência das altas temperaturas. Há quem chegue a afirmar que Bordeaux, hoje uma região ainda fértil, coberta pelo verde das videiras durante parte do ano, um dia poderá se transformar em terras áridas, como as existentes em boa parte da Espanha, impossíveis de serem cultivadas. E não é só a França que sofre com as consequências do aquecimento. Extensas regiões do Brasil, como o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e boa parte do Nordeste, também sofrem com as estiagens prolongadas. Satélites utilizados para monitorar o clima enviam outras informações estratégicas relacionadas com recursos naturais. Para a indústria da pesca nos Estados Unidos, os dados transmitidos pelos satélites da NOAA, Agência para Oceanos e Atmosfera, são vitais. Eles ajudam a localizar cardumes, contribuem para o planejamento das viagens e em toda a logística das operações no mar. Entre outros pontos importantes, os satélites detectam áreas onde ocorre a superexploração e identificam as espécies ameaçadas de extinção. Só em águas do Atlântico e do Pacífico, no hemisfério norte, cerca de 180 espécies se encontram hoje nesse limite.
Laboratórios da NOAA também examinam amostras de peixes e crustáceos para identificar as agressões que eles sofrem por conta da poluição dos mares. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, alerta para o impacto das alterações no clima na produção de alimentos e prevê um sério risco para os pequenos produtores. Um relatório distribuído pela FAO adverte: mais de 120 milhões de pessoas em todo o mundo ficarão expostas à fome até 2030, em consequência do impacto das mudanças climáticas na agricultura. Segundo o documento, a seca e mudanças nos regimes de chuvas vão reduzir a produção de alimentos, especialmente na agricultura de pequena escala, destinada ao consumo próprio e comércio local. Os mais atingidos, de acordo com a FAO, serão os habitantes do Sub-Saara, na África, e outras regiões da Ásia e América Latina. Diante dessa perspectiva, a organização recomenda que os governos deem maior apoio aos pequenos produtores, incentivando melhores práticas no uso do solo, da água e no aproveitamento das sementes. O setor da agricultura é o setor mais sensível às mudanças do clima por causa da alteração do padrão de chuva e de precipitação. Então, a agricultura já está sendo fortemente afetada, não só no Brasil, mas no restante do mundo, e isso, obviamente, é um dos pontos de maior preocupação pela sustentabilidade da produção de alimentos, que gera tensões, gera guerras. Por exemplo, uma parte das causas das guerras no Oriente Médio é por luta pela água, Então, você tem pequenas bacias hidrográficas sendo disputadas por milhões de pessoas. Isso gera conflitos, isso gera tensão regional e em várias regiões do mundo nós podemos observar o aumento de tensões regionais causados por mudanças climáticas, particularmente na África e particularmente no Oriente Médio. E isto é, evidentemente, muito perigoso. Então nós podemos começar a ter um número muito grande de refugiados, não só de guerras, mas refugiados climáticos, porque basicamente alguns países da África já não conseguem mais produzir alimentos para sustentar a sua população, como é o caso da Nigéria, por exemplo. Então isso traz tensões regionais, traz fluxo de imigração forçada enorme, que por enquanto está sendo carreado para a Europa, mas com certeza isso é um fenômeno muito mais global, e isso obviamente desestabiliza todo o sistema sociopolítico como a gente conhece hoje. Então isso também vai ter que ser modificado, porque mobilidade no futuro, por causa das mudanças climáticas, vai ser muito afetada. Então nós temos que se preparar política e economicamente para essas ondas de imigrantes que vão ocorrer por causa das alterações climáticas. Num passo considerado fundamental no combate ao efeito estufa, 197 países assinaram um acordo para reduzir o uso dos gases conhecidos como HFCs. A gente já explica o que é isso. Os gases HFC, ou hidrofluorcarboneto, são aqueles usados em geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. Eles são muito mais poluentes do que o dióxido de carbono, lançado pelas indústrias e automóveis. Por isso, são perigosos agentes do chamado efeito estufa, o acúmulo de gases na atmosfera que impede o retorno dos raios solares que chegam à Terra, provocando o aquecimento global. Pelo acordo, os países signatários foram divididos em 3 grupos, com prazos diferenciados para alcançar as metas de redução de HFC. Os mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, se comprometem a reduzir em 10% o uso do gás até 2019, chegando a 85% em 2036. O segundo grupo, do qual fazem parte o Brasil e a China, promete um corte de 10% até 2024. Na verdade, o Brasil já vem adotando a substituição do HFC.
E o terceiro, formado por países como a Índia, Paquistão e nações do Golfo Pérsico, se compromete a reduzir 10% até 2028. Esses últimos reivindicaram um prazo maior para que suas indústrias tenham tempo de se adaptar. Interromper o processo de aquecimento global e transformar a maior parte do planeta num paraíso em pouco tempo. Utopia? Sim, mas torná-la realidade seria muito fácil. Dinheiro é a palavra mágica e seria muito fácil conseguir se as grandes potências reduzissem a produção de armamentos. Só o que os Estados Unidos, Rússia, China e as potências europeias gastam em armas a cada ano seria suficiente para promover uma revolução global na produção de energia, começando pela instalação de milhares de turbinas eólicas que iriam substituir as usinas termoelétricas que queimam carvão ou gás, produzindo enormes quantidades de poluentes. Investimentos também poderiam ser feitos para desenvolver o combustível à base de hidrogênio e novas baterias mais resistentes de longa duração. Dados do Instituto de Pesquisa para a Paz, com sede em Estocolmo, na Suécia, revelam que os gastos com armamentos alcançam atualmente cerca de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Os Estados Unidos lideram a lista dos países com maiores despesas militares, mais de 600 bilhões de dólares ano. A China vem em segundo, com cerca de 220 bilhões. Seguem-se a Rússia, com 84 bilhões, Arábia Saudita, 80 bilhões, França, 62 bilhões e Grã-Bretanha, com 60 bilhões de dólares ano. Outros países que também têm enormes gastos com armas são o Japão e Coreia do Sul. Daqui a pouco, há mais de 2 séculos, carvão e petróleo são inimigos do clima. E mais, saiba como fazer a sua parte no combate ao aquecimento global. Não sai daí. Há mais de 200 anos, o homem vem lançando os chamados gases de efeito estufa na atmosfera. Primeiro, era só a queima de carvão. Depois vieram o petróleo e seus derivados. As the sun's rays reach the Earth's surface, Mudanças climáticas em 60 segundos. Quando os raios solares atingem a superfície da Terra, parte é absorvida e devolvida em forma de calor. Gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, irradiam e absorvem parte desse calor. Níveis maiores desses gases na atmosfera significam mais calor retido, o que provoca o aquecimento da Terra. Desde o início do século XIX, atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis, têm elevado a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. A partir de 1900, a situação piorou e a concentração subiu cerca de 40%. Desde então, a temperatura média global da superfície da Terra já aumentou 0,8 graus Celsius. Outras mudanças climáticas podem ser observadas nas últimas décadas, com a elevação da temperatura dos oceanos, aumento dos níveis dos mares, diminuição da cobertura de gelo no hemisfério norte e declínio do volume de gelo no Ártico. Se as emissões continuarem de forma indiscriminada, um aumento entre 2,6 e 4,8 graus é esperado até o final deste século, o que traria sérias implicações para a humanidade e o meio ambiente. Para mais informações sobre aquecimento global e mudanças climáticas, acesse royalsociety.org/climate change. É inegável que, relacionado com as mudanças climáticas globais, existem questões econômicas, sociais e políticas enormes, né? A indústria do combustível fóssil, a indústria do petróleo, é simplesmente a maior indústria do nosso planeta, movimenta trilhões de dólares por ano e, obviamente, eles não vão largar mão dos lucros associados com com a questão da exploração de combustíveis fósseis de maneira fácil. Então, cabe aos governos e à população em geral mudar o seu padrão de consumo, pressionar os nossos governos para reduzir as emissões de gás de efeito estufa, porque isso vai ter um efeito desastroso sobre os nossos filhos e os nossos netos. Então, isso não é para o futuro muito longínquo, é para o futuro muito próximo.
Então, o aumento da frequência dos eventos climáticos extremos, como chuvas, inundações, é visível já no planeta inteiro. O aquecimento global já está ocorrendo de uma maneira muito intensa e nós precisamos reduzir as emissões. Precisamos resolver as questões sociais, econômicas e políticas e de governança de como implementar redução de emissões de gás de efeito estufa de 80% a 90%, que é o necessário para que possamos estabilizar o clima do nosso planeta em alguma coisa tolerável para as próximas gerações. O impacto vai ser forte, mesmo nessa condição, mas se não fizermos nada, se não fizermos uma forte redução, temos o potencial de termos mudanças catastróficas para o clima do nosso planeta. E como anda a sua pegada de carbono? De que maneira você tem contribuído para reduzir a emissão de poluentes? A arma mais poderosa que temos nessa batalha é a habilidade de controlar nossa pegada de carbono, que é a medida da quantidade de dióxido de carbono que produzimos diariamente. O CO2 é um dos gases causadores do efeito estufa. É emitido através das indústrias, do desmatamento e da queima de combustíveis fósseis, feita pelos meios de transporte e para gerar energia elétrica. O gás liberado detém o calor na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Quando a Terra se aquece, ocorrem eventos climáticos extremos, como as tempestades, inundações e a elevação do nível do mar, que acaba invadindo áreas costeiras. Portanto, haja agora. Reduza sua pegada de carbono emitindo menos poluentes e criando hábitos sustentáveis. Vale a pena pegar mais leve. No momento em que líderes de 197 países se comprometem a adotar novas medidas para reduzir a emissão de poluentes, chama a atenção um aspecto dessa luta: a enorme distância existente entre as decisões políticas e a realidade. O fato é que as cidades respondem por mais de 70% da energia consumida no mundo e poucas mudanças são observadas no dia a dia das metrópoles. Os sistemas de transporte de massa avançam lentamente, por exemplo. Ônibus e caminhões continuam despejando enormes quantidades de fumaça, ou seja, de gás carbônico nas ruas. E esse poluente é um dos que vão para a atmosfera. Para mudar esse cenário, não basta que você e eu façamos a nossa parte. Governos e empresas devem acelerar a implantação dos acordos internacionais. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Uma ótima noite a todos e até lá.